Todos. Exatamente qual que é a diferença de refutar para questionar, se existe diferença. Porque para tu questionar, você não precisa ter um grande conhecimento. Você falou, precisa ter um conhecimento para refutar. Mas para questionar, de repente, não. Porque questionar são perguntas que estimulam a busca de maior conhecimento. E não necessariamente que tu já tenha o conhecimento prévio. Entende? Muito bom, por isso que Júlio. eu estou perguntando. Isso aí é um ponto que é bem comum aqui na nossa, pelo menos na nossa linguagem, às vezes, né? Essa peremptoriedade de afirmar, aconteceu esse fenômeno, aconteceu isso. Sendo que a gente está lidando com fenômenos complexos, difíceis, a gente está numa dimensão aqui, física. Aí você afirmar com certeza absoluta que é algo que aconteceu numa outra dimensão, se aqui às vezes a gente questiona certas coisas devido à nossa interpretação da realidade, imagina numa outra dimensão que é tudo mais complexo, dinâmico, do princípio da descrença. O princípio da descrença, ele não é só um princípio da descrença, porque não acredita em nada. Esse é o princípio da descrença. Tem as suas próprias experiências. Aí entra um princípio de validação. De validação ou refutação, através da tua experiência. Então, tudo isso que a gente está falando aqui tem a ver com critérios de validação, que eles pesam muito mais como os teus autocritérios de validação, aí entra a sinalética, a lucidez, blá, blá, blá. E aí entra os critérios de validação do ponto de vista de grupo. E aí é mais complexo. É da ciência como um todo. Mas acho que esses aí são dois pontos. Uma coisa é o princípio da descrença, outra coisa é o princípio de validação. E outro princípio também que é de verdade relativa. Toda verdade é relativa, né? Mas eu não acho que o princípio da descrença, eu acho que ele é para tudo. Todos os livros da Conscienciologia têm lá o princípio da descrença no meio, no início, no fim, no começo. Os cursos da Conscienciologia, tudo. Não é só para fenômenos. A Conscienciologia não pesquisa só fenômenos parapsíquicos, fenômenos extrafísicos. Talvez. Quando o professor Valdo falava uma coisa aqui, ele dizia, tem lógica, não acredite em nada, tem a sua experiência, vai fazer suas pesquisas pessoais. A heterodescrença e a autodescrença. Exatamente. É nesse sentido. Tem que ir para a prática, né? Não adianta, tem que ir para a experiência. É a experiência prática que vai chancelar aquela tua ideação, aquela tua hipótese, aquela tua reflexão, aquela tua verdade relativa. É a experiência prática. Porque se deixar só pela cognição, só pela cabeça, não, agora eu me refutei essa ideia, não, agora essa ideia não tá boa, agora eu vou essa. Se ficar só aqui, como tu falou, a pessoa fica eternamente e corre o risco de viajar na maionese, né, de ficar alienada. Então eu acho que vai balizar essas verdades relativas, é a experiência, a prática, que vai confirmando ou refutando aquela tua concepção. Quer ver uma coisa? Arcabouço teórico da quando coisa, acontece diferente? Tu tem uma convicção, uma ideia, uma idealização, e aí no mundo concreto, na tua experiência, é diferente. Mas aí já juntou uma coisa ou outra. Gera um conflito. Não, mas eu vou me abraçar na minha teoria, ou eu vou aderir e seguir o que a prática está me mostrando. Os fatos guiam a pesquisa. Você tem que ajustar a teoria, né? Você tem que rever a teoria, pelo menos como você estava interpretando. Aí é refutação. Né? Porque a autorrefutação, ela não é só cognitiva, a experiência também. A experiência te mostra. Ela nos refuta também. Às vezes a gente acredita em alguma coisa, sei lá, a pessoa tem preconceitos. Mas esse que é o princípio da descrença. E aí daqui a pouco ela se depara. É para isso que precisa do princípio da descrença. Porque você vai estudar alguma coisa... Então é cognitivo e comportamental. É cognitivo e comportamental. Experimental, né? Mas nós... Até para saber se aquilo que eu aprendi realmente é o melhor. Porque só o fato, eu aprendi aquela ideia, aquele construto. Pronto, agora eu tenho que colocar em prática. Certo, tem que colocar em prática até para ver se aquilo que eu aprendi é correto ou não. Ou se eu posso subir degraus a mais no entendimento ou no aperfeiçoamento dessa ideia. Ô Júlio, até para saber se você aprendeu corretamente, teoricamente, né? Porque às vezes você não aprendeu também. Não adianta, então não tem como sair da prática. Esse aí é o conceito que aí a gente já discutia há bastante tempo, quando eu morava aqui ainda, que é o da auto-verpom. Na real, o que existe é auto-verpom. Então é a tua verdade, a verdade relativa de ponta para mim. Então às vezes algo que já está mais avançado, eu ainda não estou.
Mas para mim aquilo ali é uma verpom para mim, porque é uma novidade dentro do meu contexto. E aí a gente vai procurando aperfeiçoar. Certeza não é sinônimo de verdade absoluta eterna. Eu posso ter uma certeza hoje baseada na experiência, no conhecimento que eu adquiri até esse momento. Mas aqui debatendo, discutindo, daqui a pouco o Pasqualino fala um negócio, me cai uma ficha aqui. O João Paulo falou, opa, eu já comecei a lapidar, a dinamizar a minha certeza. Agora, o problema são as crenças arraigadas, carregadas em emoção, que aí entra ideais, aí o negócio fica muito mais complicado, que aí é o que tem na questão da política. Na política, ideologia, ideais, né? Aí vem a pessoa perguntar, pô, se a gente está falando aqui, que é a ideia do George Kelly, que é a pessoa cientista, né? O homem cientista, que nós temos que ser cientistas da nossa vida, das nossas convicções, de tudo, aí você pega uma ideologia política e te abraça naquilo como um dogma. Cadê a cientificidade disso aí? Né? Então, e tudo isso para a gente estar questionando. É um tema complexo mesmo, porque até os fatos, eles têm a interpretação dos fatos. Que podem ser interpretados de maneiras diferentes. Né? A gente pode ter um fato aqui e cada um interpretar, fazer uma leitura daquele fato diferente. Né? Então, é complexo mesmo, mas eu concordo contigo. E aí, só voltar aqui na questão da opinião, que eu acho assim, ó, eu concordo ali que a opinião, o problema não é dar opinião. É até bom, porque as pessoas estão desenvolvendo a sua expressão, a sua comunicação. O problema é achar que a sua opinião é uma verdade absoluta ou querer impor a tua opinião ao outro. Esses que são os problemas. Da opinião, todo mundo tem o direito. Como é que tu vai proibir a pessoa de dizer o que ela concebe, o que ela acha? Aqui, por exemplo, a gente dá opinião o tempo todo. Mas o problema é tu transformar a sua opinião numa verdade. Não, é isso. Não, essa é a tua opinião, isso não é um fato real, validado, absoluto. Ou querer impor essa opinião aos outros. Aí que o bicho pega. Só para ir voltando à outra questão, a pergunta que tu fez. Eu acho que uma coisa é a gente desenvolver um compromisso com as verdades, com as verpons. Outra coisa é tu ter um compromisso com o teu egão, com as tuas crenças, em validar. Então, assim, eu acho que isso aí ajuda muito nesse processo de autorrefutação. Quando você tem compromisso com as verdades. Eu, recentemente, esses dias, eu estava preparando um material para produzir um videozinho para a internet, de psicologia. Eu estava lá preparando, juntei os dados, peguei aqui, comecei a montei, estava quase, mas não fechava, não concluía o roteiro do vídeo. Porque tinha uma ideia ali que estava errada. E eu estava querendo forçar o negócio para ficar redondinho. Mas daí chegou um momento que eu falei, não, se o meu compromisso é com a verdade, isso aqui tem um erro, não vou. Tirei, botei tudo fora, eliminei, porque tinha um erro de lógica, estava errado naquele material. Então, o meu compromisso ele foi com a verdade, não foi com o meu desejo, a minha vontade, sabe, com o meu egão. Então, eu acho que isso aí ajuda demais. E a outra coisa, assim, uma evidência de que a pessoa tem uma boa refutabilidade, autorrefutabilidade, eu acho, é a produção do esclarecimento. Né? O quanto a pessoa ela alcança ideias novas, ideias esclarecedoras, ideias desassediantes para ela e para as pessoas que ela compartilha suas pesquisas. Eu acho que isso é uma evidência. Porque num lugar onde tem pouca refutação, tem pouca renovação de ideias. A dogmática, as verdades absolutas, elas ficam. É aquela pergunta do auto-engano, que é exatamente seguindo a ideia de que o auto-engano é da pessoa chegar a conclusões equivocadas, e não aquela da autocorrupção, né? Que essa é a diferença da dogmática para a ciência, que na ciência tu não tem compromisso com o teu auto-engano. Tu tá sempre, tu até vai ter auto-engano, ele é inevitável, impossível tu não ter, mas ele não vai se sustentar muito tempo, porque se tu é um pesquisador, se tu é um cientista, se tu é um questionador, logo ali na esquina tu já vai descobrir, já vai te tocar que aquilo ali, aquela conclusão que você chegou, é um engano. Até porque nesse paradoxo da autorreflexão, é complexo isso aqui mesmo, a pergunta que ele fez é muito... Porque o que o professor Val está dizendo aqui? Que tu vai tomar o teu micro, até certo ponto, parece que ele está dizendo, né? Tu vai tomar o teu micro-universo como uma régua para medir o cosmos. Até certo ponto parece que é isso que ele está dizendo, mas não é exatamente isso, não.
aquele, aliás, é um tema que daria um círculo, isso aqui, o paradoxo da autorreflexão, é um tema muito interessante, que isso aqui tem a ver com a autopesquisa, né? A autopesquisa, porque tu é a consciência que tu tem mais à mão, é muito mais desafiante, ao mesmo tempo é muito mais fácil tu ter a autopesquisa do que a heteropesquisa, e que de alguma forma, todos os fenômenos do cosmos, de alguma forma, tu tem aquilo de alguma forma dentro de ti. Que nem aquele negócio do DNA lá, né? Tu tem aquelas pequenas amostras dentro de ti. E o universo seria... É bem interessante, é até filosófico também esse tema. Altamente, para mim, é altamente filosófico, né? Por isso que é relativo a essa pesquisa que tu falou, eu não vou questionar essa pesquisa, esse resultado da pesquisa, porque a gente também tem que ter um mínimo de autoconfiança naquilo que a gente sabe, né? Então é evitar tanto a soberba daquela pessoa que transforma a sua opinião numa verdade, ou que ela acha que ela sabe tudo, mas também achar que, não, eu não sei nada, só sei que nada sei e tal, isso também é complicado, porque como é que a pessoa vai ter uma autoconfiança para bancar e tal? Sim. Essa pessoa que acha que não sabe nada, às vezes, é aquela que está na prova, né? Eu vi isso em sala de aula, não sei se alguém que já passou por isso, e você tem uma questão ali que você está em dúvida, e você acha que é A. Aí você olha para o teu colega, e o teu colega marca B, aí você vai e marca B. E tu estava certo e ele estava errado. Então, ele já viu em sala de aula, ele viu alguém fazer, um primo dele contou, né? Todo mundo sabe disso aí, né? Acho que todo mundo deve ter passado por isso aí pelo menos uma vez na vida, né? Tu dá aquela espiadinha do lado e... Então, a gente tem que ter uma confiança. Um amigo seu falou para você, né? Pessoa evitando anticosmoética ao máximo na obra dela, porque existem vários motivos, várias razões que podem fazer uma pessoa se arrepender. Desde botar assim, um mini arrependimento a maxi arrependimento. Então o professor Valdo várias vezes falou de histórias de autores, escritores que renegaram livros antigos deles porque eram livros do mal, vamos dizer assim. Então eu acho assim que alguma coisa ou outra ali, não tem com o tempo, com a tua cabeça vai mudando, tu vai amadurecendo, tu pode até te arrepender, mas é aquele negócio, né? Existe o arrependimento bobinho, inofensivo, e existe o arrependimento crasso. O mais sério é a gente evitar o arrependimento crasso, que geralmente envolve alguma coisa anticosmoética. Então, abolir qualquer possibilidade de ter alguma anticosmoética no teu texto, eu acho que a pessoa já encaminhou bastante a sua... Exato.